Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje leremos o capítulo 3 e 4 de 2 Crônicas. Leremos o capítulo 3 de 1 João. Estaremos dando continuidade ao livro de Naum, no capítulo 2. E finalizaremos a leitura de hoje em Lucas, no capítulo 18. Antes de iniciarmos, vamos a uma momento de oração? Feche os olhos. Deus maravilhoso, Pai soberano, fiel, justo, misericordioso. Agradecemos a Ti por esse momento em que dedicaremos o nosso tempo a aprender de Ti verdades preciosíssimas e um conhecimento de fato inesgotável, que é a respeito do teu ser, da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a graça de entender aquilo que o Senhor irá falar conosco e nos dá a benécia, ó Deus, de sermos fiéis ao Senhor em obediência a Ti, fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, abandonando aquilo que o Senhor pede que venhamos abrir mão, que o Senhor nos ajude a vivermos em conformidade com a Tua vontade. É assim que oramos, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos move em obediência. Amém e amém. Capítulo 3 do livro de 2 Crônicas. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo dia do segundo mês, no quarto ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão vestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, vestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Vestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. Salomão fez também, diante da sala, 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes, como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Capítulo 4 de 2 Crônicas. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição redondo de 4,5 metros, de uma borda até a outra borda, e de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros,
10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado oeste. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zedeba. Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Capítulo 3 do livro de João. Primeiro a João. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos,
Não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e ver o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Capítulo 2 do livro de Naum. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como o fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade-rainha está despida, lavada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças, e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhos, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Capítulo 18 do livro de Lucas. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra?
Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Mas Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado destas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.